nós estamos recebendo aqui no Jornal do BR de hoje, com muita honra, um palmarino que, a exemplo de muitos outros, está indignado com relação a essa situação e ele tem se posicionado, tem feito as suas cobranças, tanto nas redes sociais como agindo, tem corrido atrás em busca de solução para esse problema. Eu falo do professor Arthur Nascimento, que nos dá a honra de estar presente aqui no Jornal do BR. O professor Arthur, que orgulha toda a população de União dos Palmares, o professor Arthur, que é doutorando em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sem dúvida alguma, um orgulho para a cidade de União dos Palmares ter o professor Arthur, esse doutorando. Mas, professor Arthur, apesar da ocasião não ser das melhores, mas seja bem-vindo ao Jornal do BR, é uma honra ter a sua presença. Anthony, na verdade, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui dialogando não só com você, mas com parte da população palmarina, né, e tentar fazê-la entender do quanto nós, cidadãos que ocupamos esses espaços, podemos ocupar também outros lugares, né, e dizer o quanto que é possível, enquanto povo, enquanto população, né, se unir e buscar só aquilo que é seu de direito. Né? E essa indignação, ela surge a partir do momento que a gente percebe que não a tem, né? É que não tem o bem que é o bem mais precioso, né, da humanidade, que é a água e é aquilo que nos move, inclusive. E aí só quem não a tem no seu lar, na sua casa, no lugar que você mora, é que pode dizer com propriedade o quanto que ela faz falta. E aí buscar respostas para aquilo que deveria ser óbvio e natural, que é a concessão da água, né? Que é a água na sua casa, não deveria ser tão constrangedor como tem sido dialogar com o espaço que administra, né, a água no nosso município, que é a Verde Alagoas. E aí não é dizer dos trabalhadores ou das trabalhadoras que estão lá diariamente tentando fazer com que a água chegue, né, às nossas casas, ou que estão, inclusive, nos recebendo lá. Não é sobre os trabalhadores ou as trabalhadoras, né? É sobre como a empresa vem lidando com aquilo que é nosso de direito, né? É sobre como a empresa ela não nos fornece, né? E aí, quando nos fornece, não nos fornece aos modos que deveria fornecer a água, né? E a gente tem se incomodado com isso porque a gente não tem, né? Tem chegado? Tem, e está tudo bem. E é obrigação, não é favor, porque a gente paga por ela, né? E aí, pagando por ela e sendo cidadão, dotado de direitos e de deveres, nada mais justo do que exigir esse direito, né? E aí eu acho que há uma frase muito clássica, que eu tenho muito hábito de dizer em diversos lugares, é que direito não se pede, né? Ele se exige, porque é constitucional, é legal, e a gente precisa procurar os órgãos responsáveis para dar conta daquilo que é nosso. E aí não é de ninguém, é de uma população que está à mercê de uma empresa que, infelizmente, é recente, né? E que já vem com problemas de longos anos, e está tudo bem. Só que o que a empresa ainda não entendeu é que nós, que pagamos pelo serviço, não temos culpa. E nós não podemos ser penalizados por isso. Eu acho que a empresa deveria, no mínimo, respeito aos homens e às mulheres de bem da população palmarina, que trabalham diariamente, inclusive, nos diversos lugares que você imaginar, inclusive no campo, e que chega até a sua casa para descansar e não tem água para tomar um banho. E é uma falta de respeito, né? Para além da negação de um bem essencial à humanidade. É verdade, professor. Eu também, quando vejo as imagens e a gente que mora em União dos Palmares, que está o dia a dia
circulando, conversando com as pessoas, a gente fica indignado com algumas cenas. A gente vê, por exemplo, pessoas idosas com balde, com um garrafão na cabeça, com carro de mão. Já falei aqui, a gente tem imagem de pessoas de idade lavando os pratos, os utensílios domésticos, na calçada porque não tem água em sua residência. E aí a gente para refletir, professor, e conversa com as pessoas. Existem pessoas idosas que não têm condições de estar tomando garrafa de água, nem pegando água nem balde, nem carro-pipa. Tem pessoas que estão acamadas, que fizeram cirurgias e estão acamadas, não têm condições de pegar água. Existem residências que têm crianças recém-nascidos. E como é que fica essa situação? Isso é muito grave. Isso é muito grave. A gente precisa chamar a atenção dos responsáveis para a gravidade dessa situação. Como o senhor bem disse, todos nós sabemos, a água é um item essencial à sobrevivência do ser humano. A gente não vive sem água, então um produto como esse, ele não pode deixar de faltar, de estar à disposição da sociedade de maneira alguma. Isso deve ser prioridade. Abastecimento de água deve ser, tem que ser prioridade e não é o que a gente está acompanhando em União dos Palmares. Eu sempre me revolto quando eu trato desse tema, porque eu estou vendo a população sofrendo. E a gente percebe, professor, que providências não são tomadas, melhorias não acontecem. A concessão chegou com aquela velha falácia e mentira de que a privatização resolve. Está aí mais um exemplo de que não funciona. Aumenta, sim, o preço. Essa já é uma realidade. E o serviço não melhorou. É o que a gente tem acompanhado em União. Mas, professor, eu gostaria de saber em que momento, qual foi a situação que foi, vamos dizer assim, o ápice da sua revolta. A gente tem acompanhado nas redes sociais, o senhor utiliza muito bem esse instrumento tão democrático que é as redes sociais e constantemente faz seus registros, faz seus vídeos, faz as suas cobranças. Eu queria saber de onde vem aqui em União dos Palmares o professor Arthur e em que momento o professor Arthur resolveu dar um basta e lutar para que a gente tenha água em União. Então, eu sou residente lá do Robertão, né? Há mais de 12 anos que eu moro por lá, apesar de ter morado a vida inteira na Rua da Palha, mas há 12 que eu moro, e aí eu moro por trás da Escola Salomé, né? E aí eu tenho o hábito de fazer cardiozinho, fazer uma corridazinha diária. E na sexta eu fui pela manhã. E aí, quando eu cheguei do cardio, eu descansei, tomei minha água e ia tomar um banho. Quando eu ligo o chuveiro para tomar um banho, não tem água. Beleza. Peguei o lixo, fui colocar do outro lado, na rua, encontro com minha vizinha. E aí eu pergunto a ela, né? Vizinha, não tem água, não? Ela disse, oxe, vizinho, não tem água desde terça. Ou seja, eu estava sem água desde terça, quarta, quinta e sexta, e eu não sabia. Liguei na Verde Alagoas, no 0800, fiz, né, um protocolo, registrei uma demanda, peguei o número de protocolo e me dei conta que a central que atendeu não foi em União, foi em Maceió. De prontidão, não tomei banho, não escovei os dentes, tomei meu café, troquei de roupa, que a roupa estava assoada, né, e fui na Verde Alagoas. E aí eu pedi o registro da ligação que eu tinha feito e falei com o gerente. O gerente, naquele momento, me garantiu de que a água normalizaria na sexta-feira até às 15 horas da tarde. Tudo bem. Ela não normalizou. Ela chegou em uma torneira que eu tenho assim na área, que é como tem chegado em grande parte das casas das pessoas que não têm, e não com força, potência suficiente para subir até a caixa. Resultado, eu permaneci, teoricamente, sem água na caixa, né? Eu tinha fraca na torneira de baixo e precisei ir juntando baldes para poder lavar um prato, para poder dar carga no banheiro. E não dava para limpar a casa como um todo, porque eu não tenho um reservatório fora a caixa d'água. E aí, nessa condição, eu me senti
igual, né? E aí eu sou igual mesmo, às demais pessoas que já vinham reclamando há um tantão de tempo da falta d'água. Mas como eu não havia sentido falta dela ainda, porque eu sempre achava que tinha, quando ela acabou, digo, ops, agora eu não tenho. E aí, quando eu liguei nesse 0800, a moça me deu 72 horas para que ela chegasse até a caixa. O rapaz, o gerente, que é muito bacana, super gente boa, e aí não é sobre ele, tá? Eu quero deixar isso aqui registrado, e aí não é nada contra, garantiu que chegaria e que normalizava, e não normalizou. Ela chegou na segunda de madrugada, 3 e pouco, foi 2 e pouca da manhã, foi que subiu para a caixa. Porém, quando foi às 5 da manhã, a água acabou. E aí foi. Aí foi assim, a segunda, foi assim, a terça, pela manhã, e acredito que normalizou agora nessa madrugada de terça, de segunda para terça. Na terça à tarde ela já voltou com uma potência maior. Acredito que tem normalizado. Porém, não sei te dizer, porque eu solicitei um relatório, né, de quantos dias chegou água lá, no bairro, na rua que eu moro, e aí qual força barra potência essa água tem chegado para que seja o suficiente para subir para a caixa. Só que eles negam esse relatório, e aí por qual razão? Eles dizem que esse relatório ele precisa ser solicitado via ofício, e aí eu não sei se é ofício mesmo, porque a gente não tem acesso às normas, a gente não tem acesso ao organograma da empresa, por exemplo, que é uma coisa bem simplória, básica, eu acho que é base de toda e qualquer empresa. A gente não tem acesso, inclusive, ao projeto político, pedagógico da empresa, né? Para dizer assim, com que cara essa empresa funciona, né? Então, como nós não temos acesso a isso, porque isso não é um documento público, a gente tem, inclusive, dificuldades. E aí, conversando com o gerente, ele disse que é preciso solicitar via ofício, e aí que só é possível dar uma resposta desse ofício com até 10 dias, ou pós 10 dias. Mas eu fiquei me perguntando, e a demanda que eu vou lá no balcão, registro, solicito, tenho um protocolo de atendimento, e eu me pergunto se isso não serve de documento para. Isso eu precisaria fazer um ofício para dizer assim, solicito relatório de abastecimento, saca? E aí, esse não entendimento nos amarra, porque a gente não tem o documento para dizer assim, mas nesse documento fala disso, sobre isso, e a gente gostaria de resposta sobre isso e sobre isso. Então, como a gente não tem, e aí eu, como cidadão, me vi na obrigação legal e moral também, porque a água não existe, né? Ela faltou por um período na rua que eu moro e outros bairros, de juntar 5 pessoas. A ideia era essa, 2 pessoas, eu e mais um, e procurar o Ministério Público e mover uma ação pública contra a empresa. Professor, a gente percebe, inclusive, que muitas das vezes o incompetente, e aqui eu trato desse ponto da água, muitas das vezes o incompetente, ele quer que aquele problema ele faça parte do nosso dia a dia. Ele quer que a população normalize um problema. Você já deve ter visto, todos que estão acompanhando, às vezes você chega em um determinado bairro que tem uma grande quantidade de lixo. E vez ou outra aparece alguém tentando culpar a população. E aí a gente sabe que quando existe um acúmulo enorme de lixo é porque o serviço não foi bem feito naquele bairro. A questão da água é outro problema. Veja que a população está tendo que se adequar a um problema que ele não deve existir. É o caso, professor, de ter essa torneirinha baixa, muitas das vezes na entrada da residência, ali próximo ao registro, na área de casa, que é para socorrer a população. E aí, meus amigos, fica claro o retrocesso, porque a gente fica ali na torneirinha, colocando um balde, uma bacia, aí quando enche, vai lá no banheiro, aí dá descarga, aí volta, deixa outro balde lá enchendo, aí encheu, leva lá para a pia, bota em cima da pia, vai lavar os utensílios domésticos, as panelas, os baldes, aí daqui a pouco chega a hora do banho, aí deixa outro balde lá enchendo, aí leva para o banheiro, aí vai tomar banho de cuia, porque não tem água no chuveiro. Veja quanto retrocesso
A gente está aqui falando numa dinâmica normal do dia a dia da casa. Isso é um retrocesso muito grande. Isso é um absurdo. Nós estamos em pleno século XXI, falando em progresso, em avanços, em melhorias, a era da tecnologia, como é tão bem propagada, investimentos altíssimos em todo esse processo de concessão de água do município de União dos Palmares. Para a população estar sofrendo dessa forma, isso é desrespeitoso o nosso povo. E aqui eu digo, com todo respeito, a cada um que faz essa empresa, o povo palmarino não merece esse tratamento. Não merece ser desrespeitado dessa forma de maneira alguma. Isso é desrespeitoso, isso é um retrocesso absurdo que a gente não vai aceitar de maneira alguma. Está aqui o professor Arthur, que está se posicionando corretamente. E aqui eu já aproveito para parabenizar a iniciativa do professor, que está ali cobrando o seu direito, que a população se posicione dessa forma. A gente precisa, inclusive, entender os nossos direitos, cobrar, reivindicar. A exemplo do político, muitas das vezes a população tende a tratar o político como todo poderoso. É mais um funcionário do povo. Aprenda isso, é você que paga o salário dele. Não tem essa mordomia que ele vive. Bacana, luxo, uma coisa maravilhosa. É com o teu dinheiro. É com o nosso dinheiro. A gente precisa cobrar, inclusive, deles. Em um momento como esse, entendendo, claro, a dinâmica política e de uma empresa privada, a gente precisa fazer as nossas cobranças. A gente não pode silenciar ou calar diante de um problema tão grave como esse. Mas, professor, eu vi aqui nas redes sociais o senhor estava se organizando, tomando as suas providências e fez o convite para que outras pessoas se engajassem junto ao senhor nessa luta, se unissem e fossem em busca de respostas, inclusive no Ministério Público. Eu gostaria de saber se aconteceu esse movimento, as pessoas se uniram ao senhor, se foram até o Ministério Público, e o que é que o senhor traz de novidades com relação a esse posicionamento? Então, no domingo eu criei um grupo no Zap, junto com uma outra menina que também está na mesma condição, e aí é uma condição pior, para a gente juntar um número de pessoas, 5, 10, para que a gente pudesse ir ao Ministério Público e procurar uma resposta. Porque aí, se a gente entende que a gente tem esse direito, ele está sendo negado, nada mais justo do que procurar o MP para isso. Então, procurando o MP hoje, com um grupo de 12 pessoas, apesar de que nós temos um grupo no Zap com mais de 182 pessoas, que estão apontando, né, como é que a água tem estado nas suas casas, nos seus bairros, e é caótico. Tem vídeos de você olhar assim, a cor da água, e dizer assim, mentira que essa é a água que chega na torneira da casa dessa pessoa, e é isso mesmo. O MP de prontidão já estava nos aguardando, porque alguém já tinha dito à promotora que um professor acionou um grupo de pessoas para ir lá e queria buscar uma resposta. E aí a promotora, muito solícita, muito gente boa, abriu as portas do Ministério Público e disse assim, vamos conversar. E aí, chegando lá, conversamos, e, para nossa surpresa, e que muito me surpreendeu, é que a promotora ela já havia instaurado um processo, um inquérito civil, solicitando informações e documentos da empresa referente a essa falta de água no município. E ela sempre ouviu falar, mas ninguém nunca relatou para ela. E aí ela estava indignada, enquanto promotora, de como que tem pessoas que trabalham com ela, que não tem água em casa e nunca disse a ela assim, promotora, nós estamos sem água há tantos dias, eu tenho tantas pessoas em casa. E aí nós imaginávamos que só fôssemos conversar com ela, 2, 3 pessoas, 4, porque a gente não sabia da dimensão do espaço que tinha, se era uma sala grande ou pequena. E aí ontem nós fizemos uma reunião à noite lá na Praça da Luz, decidimos que pessoa poderia entrar para conversar com ela, e isso foi deliberado coletivamente, junto com as pessoas que estavam lá, na reunião de ontem, mas convidamos as demais pessoas para se fazerem presente, que talvez coubesse todo mundo. Né? Talvez ela quisesse ouvir todo mundo. E que bom que esse talvez ela pudesse ouvir, que ela ouviu. E aí ela ouve relatos de mais de 12 pessoas, né? E aí ela junta, ela transforma esses relatos em uma ata, né? Que aí
como forma de denúncia de que a água está chegando lá. Ela tem uma reunião hoje marcada com a empresa às 2h30 e ela vai apresentar esses relatos para a empresa. Agora, o Ministério Público tem a real situação de como a água está no município. Como que essas pessoas que moram afastadas do centro, né, que de fato são as pessoas que estão sem água em sua maioria, estão vivenciando esse momento sem, né, de não ter água nas suas torneiras, a ponto de não conseguir fazer suas necessidades básicas, né, a ponto de não lavar seus pratos, a ponto de ter um acamado em casa e não conseguir dar banho naquele acamado, ou até mesmo ter que comprar água mineral para poder dar banho, sem contar ainda das pessoas que moram em primeiro andar e saem levando botijões de água, subindo 10, 15, 20 degraus para poder encher uma caixa d'água de 500 litros, um tonel de 200 litros, e até mesmo pessoas que nem caixa d'água têm. E isso só é possível fazer quando o povo se mobiliza, quando o povo junta-se para fazer. E aí, só para deixar aqui um adendo, talvez, se o nosso legislativo, eles acompanhassem mais de perto a situação, por mais que seja uma empresa privada, ela não está isenta do nosso acompanhamento, ela não está isenta da nossa fiscalização, talvez esse problema poderia ter sido resolvido no mínimo. Com certeza, professor. Me incomoda particularmente a inércia do Poder Legislativo. O Poder Fiscalizador totalmente inerte e em silêncio com relação a esse problema. É algo terrível que a gente constata em União dos Palmares. Volto a dizer, o poder fiscalizador tem obrigação de fiscalizar, de atuar. A população está passando por um momento grave de abandono, de sofrimento. Nada mais justo do que os ditos representantes do povo tomarem providências. É para isso que os senhores recebem esse belíssimo salário. Eu fico incomodado, professor e todos que estão acompanhando o Jornal do BR, quando eu vejo sessões no Poder Legislativo de União dos Palmares, o povo sofrendo sem água. Por exemplo, esse é um dos problemas, dos tantos que a gente tem, e um parlamentar entra mudo e sai calado de uma sessão. Como se nenhum problema existisse em União dos Palmares. Enquanto isso, a nossa população sofre. Eu gostaria, inclusive, de chamar a sua reflexão. Atenção, você, palmarino, que está sofrendo sem água. Reflita na hora de votar. Nós temos uma arma muito importante, uma ferramenta muito importante, chamada o voto. Reflita com relação à sua escolha política. A gente precisa avaliar muito bem em quem vai votar. Está aí o abandono da nossa população. Silêncio. Uma inércia do poder fiscalizador. Volto a dizer, o poder fiscalizador tem prerrogativas e obrigação de fiscalizar. E, nesse momento, a sua ampla maioria cala. E quem cala concorda com o sofrimento da nossa população. Você já viu, inclusive, algum político aí na fila da água, com um balde de água na cabeça, com um garrafão? Não! Tem o privilégio. Talvez agora esteja até tomando banho de piscina, a piscina cheia de água, enquanto o povo, talvez, já tem pessoas que não têm água para tomar. E aí, professor, me preocupa também o aumento que a gente esteve acompanhando esses dias, principalmente desde o dia de ontem, com relação à tarifa de água em União dos Palmares, a conta de água no geral. O faturamento com relação ao esgoto, em algumas localidades, quase triplicou o seu preço, o que também ocasionou que o valor da tarifa no total dobrasse. E aí, para você que está acompanhando, existem famílias carentes em União dos Palmares que poderão, a partir de agora, não ter dinheiro para pagar a conta de água. Como é que fica uma família, uma pessoa como essa, que não vai poder pagar a conta de água automaticamente, e aí para isso existe agilidade, vai ter o seu fornecimento cortado? Isso é muito grave, isso é muito sério. Professor,
A população está revoltada e, sem dúvida alguma, acredito que o senhor também, com esse aumento absurdo, sem justificativas à nossa população. Isso. Por mais que seja legal, o aumento ele é absurdo e por qual razão? Primeiro que ele quase que triplicou, como bem disse você, em 2 meses. E a gente tem plena convicção e ciência de que nesse período de 2 meses não houve melhoria no saneamento básico do município, não houve melhoria nos esgotos, não houve, ponto. Se não houve, qual a razão, qual a justificativa que a empresa apresenta para a população para poder triplicar o valor da taxa de esgoto? Levando-se em consideração que a maioria populacional deste município são pobres. Certamente não tem muitas condições nem de pagar o valor do que consumiu. Imagine o valor do que consumiu mais 80%. Talvez o que a empresa não tenha entendido ainda, ou melhor dizer, não tenha feito, é um estudo socioeconômico da população palmarina. E aí, gradativamente, que ela pudesse aumentar esse valor da taxa de esgoto, mas que para isso ela ofertasse uma melhoria e apresentasse justificativas legais, né, e práticas de como esse aumento se justifica. Se não há razão para, né, a não ser... Como é que eu poderia dizer? Eu fico até sem palavras. É difícil, professor. Eu fico até sem palavras para dizer assim, bicho, entende? Muito complicado, é muito complicado. E me incomoda, professor, particularmente também a inércia dos nossos políticos. União dos Palmares, um item essencial à sobrevivência dos palmarinos, o povo sofrendo e a grande maioria de políticos em silêncio. O silêncio da conivência, o silêncio da incompetência. Povo sofrendo, claro, provavelmente você político está em uma situação confortável. Agora, abrindo a porta da sua residência, tem uma piscina cheia de água, não está passando por esse problema. Mas deixe de ser inerte, deixe de ser incompetente. A população não pode continuar sofrendo. E aí a gente percebe, professor, dentro dessa dinâmica de uma empresa privada, o capital privado, ele é cruel. Ele tem como objetivo único e exclusivo lucro. Lucro. O capital privado ele tem esse objetivo, lucro em cima do que for, da tragédia de quem for. Infelizmente, a gente percebe isso claramente em União. Professor, quais são os novos encaminhamentos que o senhor, todas essas pessoas pretendem dar com relação a esse problema que a gente vê em União dos Palmares? Então, a partir dessa conversa, né, com o Ministério Público, e aí, sabendo que ela conversará agora às 2h30 com o pessoal da empresa, nós apresentamos, né, nossa demanda. E aí a gente solicita que o Ministério Público converse a respeito da regularização do abastecimento, né? Porque daí eu acredito que se regulariza, a população até paga pelo serviço e ela não tem problema de pagar porque ela sempre pagou, né? Por isso, a gente solicita que, quando possível, né, da falta de água, a empresa ela comunique à população palmarina previamente e dizer quantos dias, no mínimo, aquele bairro, a população inteira, ela vai ficar sem água, porque a comunicação ela é imprescindível nesse sentido, até porque nos ajuda a nos preparar para a falta de água, né, sabendo que vai faltar. E aí a gente solicita também que o Ministério Público ele... que essa falta de água ela não ultrapasse no máximo de 3 dias. A gente solicita também que o Ministério Público reveja, junto à empresa, esse aumento abusivo, né, da taxa de esgoto de 30% para 80%, né, porque a gente considera um absurdo. E eu queria deixar aqui registrado que, em sua maioria, que esteve presente hoje, foram mulheres, né, donas de casa, trabalhadoras, e que ocuparam um espaço que é sempre possível ocupar, né? E que disseram que
estão sendo prejudicadas com isso e precisa de um posicionamento do Ministério Público. E que mais bacana também que quem nos recebeu como promotora, né, uma mulher, e aí muito solícita, e nos sentimos acolhidos e nos sentimos acolhidas com a possibilidade, ou melhor dizer, com o possível, de uma possível melhoria daquilo que aquele grupo reivindica nesse momento, né? Acho que isso é muito importante dizer nesse espaço também. Então tá aí, meus amigos, eu gostaria nesse momento, professor, de agradecer a sua presença e ao mesmo tempo parabenizar pela iniciativa, não só o professor Arthur, que se faz presente aqui nos estúdios do Portal BR-104, no nosso Jornal do BR, mas todos que estiveram engajados nessa luta, que a população continue atuando dessa maneira. É preciso a gente se organizar, reivindicar os nossos direitos. Está aqui um exemplo, o professor Arthur tomou essa iniciativa, juntou a população e está cobrando um direito que não é apenas do professor, mas de toda uma coletividade. Está aí a importância de uma atuação dessa e por isso, professor, eu lhe parabenizo por essa iniciativa e agradeço a sua presença e, desde já, o espaço está sempre à sua disposição e de toda a população que queira tratar desse e de outros temas. Eu, na verdade, que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os palmarinos, né, e dizer que, enquanto cidadão palmarino, eu estou sempre à disposição das pessoas que buscam melhorias daquilo que é bem comum, né? É importante dizer isso e dizer às pessoas que a luta não acabou, ela continua e que essa luta ela precisa ser coletiva, ela precisa ser uma luta daquelas pessoas que também não estão sendo afetadas por ela, porque a gente compreende que quando um conjunto se junta, certamente a possibilidade desse conjunto vencer ela é bem maior, né, do que um grupo reduzido, mas dizer que sempre é possível, né? E se é possível, estejamos juntos, unidos com um único objetivo. Dizer que o objetivo aqui é fortalecer o abastecimento de água na casa dessas pessoas que estão sendo afetadas por ela. Não tem outro fim, acredite, não tem fim político partidário, possa crer, e eu queria deixar aqui registrado que as pessoas fiquem muito tranquilas com isso, que eu não tenho esse propósito, nem esse objetivo, nem pretendo em hipótese alguma, apesar de ser uma pessoa política, apesar de ser uma pessoa que compreende dos direitos que tem e como cidadão desta sociedade, né, de União dos Palmares, eu tenho andado nesses lugares periféricos e eu sei o quanto que essas pessoas que ocupam as periferias deste lugar, os lugares afastados do centro da cidade, o quanto elas têm sofrido pelas faltas, inclusive, das políticas públicas neste país. Mas viveremos outros momentos, um novo dia há de raiar, dia 1º de janeiro é já, né?